Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anderson Carioca. Rapaziada, rodada 12, mercado fechando às 18 horas e 59 minutos de amanhã. Tô fazendo esse vídeo hoje, quarta-feira, 1h30 da tarde. Então bora colocar a nossa prévia aqui para essa rodada, beleza? Bora falar aqui dos jogos, rapidinho, ó. Mercado aqui fechando às 18h59, RB e Bahia, o jogo duríssimo. RB aqui com alguns desfalques, né? Mas para mim o RB é favorito. Vitória e Cruzeiro, para mim o Cruzeiro aí favorito para Vitória e PSG. Fortaleza e Santos, um jogo duríssimo. Fortaleza aí tirando vários jogadores do time, né? Fortaleza tá jogando tudo nesse confronto. Fortaleza para mim 55-45 favoritismo. Grêmio e Corinthians, jogo muito parelho, hein? O Grêmio aí tem contato talvez com alguns desfalques. O Bright White sentiu, né, o tornozelo, treinou terça-feira, é dúvida. Tem o Kiko Oliveira aí, que pediu para não jogar, mas o Grêmio deu uma recuada. Bora ver como é que vai ficar. Mas um jogo muito interessante. Para mim também 55-45 para a equipe do Grêmio. Memphis Depay fez 2 gols, né, vindo de viagem, também vai chegar cansado, sem Yuri Alberto, então desfalque. São Paulo e Vasco, jogo aqui bastante parelho, mas o São Paulo para mim é favorito, né? E Atlético Mineiro Internacional sem Alan Patrick, talvez Borré, né? Mas Atlético Mineiro para mim favorito. Então bora escalar aqui o nosso time para rodada, beleza? Vou falar aqui dos goleiros. Para mim João Ricardo muito interessante para essa rodada, né? Contra o Santos. Cássio para mim top 1 da rodada. Rafael aqui para mim top 2 da rodada, né? Então ali o João Ricardo fica ali como top 3. Cleiton um pouquinho mais arriscado também, mas tem potencial. O Hugo Souza também um pouquinho mais arriscado. Thiago Volpe também. Marcos Felipe arriscado para defesa. Léo Jardim, né? Aí tem o João Paulo e tem o Antony. Então, cara, falar para vocês que eu vejo aqui o Cássio contra o Vitória, interessante. Tem o Rafael também, mão de alface. Mão de alface, né? Então a minha dúvida aqui seria João Ricardo, né, do Fortaleza, ou Cássio. Mas a gente vai colocar até aqui no anti-negativo. Vamos colocar aqui um Rossi da vida, no anti-negativo, né? Vamos colocar por enquanto aqui um Rossi. Vou tirar aqui o filtro, né? E vamos colocar aqui no gol João Ricardo do Fortaleza, beleza? Aqui na laterais, interessante, viu? Juninho Capixaba, talvez não jogue, vamos ter a escalação, já é um algo a mais, né? Então que a galera vai ter que estudar um pouco mais. Deixa eu botar aqui o provável aqui certinho, né? Tirar aqui o filtro aqui do Luciano Juba, né? Então laterais interessantes, veja o Kaique Bruno do Cruzeiro contra o Vitória, interessante para essa rodada. Gosto do Kaique aqui, vou até colocar aqui o Kaique, gosto do Kaique, né, para essa rodada. O Enzo Dias também é interessante, mas a gente vai dar uma ousada nesse time, né? O Guilherme Lopes, tem o Natanael que é muito forte. O Natanael, olha o Natanael aqui, ó, 24 desarmes, né, em 11 jogos, média de 6,30, interessante demais o Natanael, né? Como eu falei do Enzo Dias, Natanael, o Marlon aqui pode ser interessante, cara, e aqui um pouco menos. Então seria aqui, ó, para fazer aqui a nossa Kaique Bruno, a gente escalou Kaique Bruno, certo? Natanael, top 2. Mateuzinho aqui também pode ser interessante, arriscando, top 3, né, se for para jogo realmente. E o Enzo Dias aqui top 4, muito interessante. Aí lateral de Fortaleza a gente não sabe quem é que vai jogar, né? Lá no nosso plano sócio, é certeza a gente saber, né? Pra galera que quer ser sócio vai estar aqui, depois eu mostro para vocês a escalação do Fortaleza antecipada, beleza? Então nossa lateral vai ser Kaique, certo? E aqui, ó, e tem esse cara também, fica esperto, Escobar, viu? A galera deixou um pouquinho de lado, mas Escobar também muito interessante. Mas vamos aqui de Natanael. Então lateral é Kaique Bruno e Natanael. Já vamos botar aqui na reserva, na nossa lateral. Sobrou aqui o Juba, o Enzo Dias, o Gemerson, o Piton,
Bruno Pacheco fica um pouco mais complicado. Carioca não tá querendo colocar o Enzo por quê? Cara, porque eu vou arriscar. Beleza? Então Piton aqui, Bruno Pacheco, vamos botar aqui o Bruno Pacheco, por enquanto. Beleza? Então, na nossa zaga, a gente tem que ter um cara também do Cruzeiro. Véio. Fabrício Bruno tem aqui. Provável Fabrício Bruno do Cruzeiro. Vamos aqui ver os prováveis do Cruzeiro. O Vidalba também é muito interessante. Fabrício Bruno na bola aérea, né? Muito interessante ter um cara aqui também do Cruzeiro contra esse Vitória. Pedro Henrique é interessante também contra o Bahia. Um cara que pode fazer um golzinho de cabeça ali, um jogo duro. A Arrabolena também, um jogo muito atrativo. Nessa rodada a gente vai dar uma esticada. Eu vou colocar aqui Fabrício Bruno para dobrar, né, a equipe do Cruzeiro. Tem João Bass, Brits aqui interessante. Pode jogar de zagueiro como pode jogar de lateral. Ficar esperto do Brits, né, se for titular. Wagner Leonardo, muito interessante, né, para a rodada. Kaká um pouco menos. Zé Ivaldo também menos. Júnior Alonso pode ser interessante. O Kusevich está vindo de viagem, bora ver se vai jogar ou não, né? Igor Rabelo, Mancha, Sabino, cara, Santiago Minos. Eu, a princípio, eu vou colocar o Brits, certo? Porque tanto ele pode jogar na zaga como ele pode jogar na lateral. O Brits, então pode ser interessante. Tá colocando aqui dois zagueiros aqui, o Fortaleza, né? E o Natanael. O nosso técnico aqui. Aqui para mim top 1 é o Jardim, top 1 contra o Vitória. Top 2, oi, ok meu filho, top 2, deixa eu tirar aqui, top 2 aqui o Vojvoda, Zubeldin aqui top 3, né? E o Cuca aqui top 4, Cuca top 4, né? Aí vamos aqui de Léo Jardim contra o Vitória, beleza? Vou colocar esse cara aqui logo, que eu sei que todo mundo vai ter ele. Vou colocar aqui no meio também o Matheus Pereira, que também todo mundo vai ter ele. Então, um cara diferencial. Fechamos aqui na nossa zaga. Júnior Alonso do Atlético Mineiro, certo? Aqui na nossa meia, jogadores interessantes para a gente colocar. Pochettino, vem muito bem o Pochettino, está se encontrando, né? Bora ver se realmente ele vai ser titular, o Pochettino, mas é muito interessante. Acredito que a gente tem que ter o Pochettino, por enquanto, tem que ter o Pochettino, um jogo interessante para ele fazer um golzinho ali, dar uma assistência, certo? E sobrou uma vaga, temos o Vila Sante, do Grêmio, pode ser interessante. O Gustavo Scarpa, cara, eu queria muito colocar o Gustavo Scarpa, mas não está entregando o que a gente quer, certo? Tem o Barreal ali menos, tem o Rubens e tem o John, cara. Rubens e John, né? O John tem um jogo mais difícil contra o Bahia, um time mais encaixado ali. O time do Inter não vem numa fase muito boa, vai jogar na lateral, então ficar esperto nesses dois caras aí, também são muito interessantes. Cristaldo, né? É um meia contra o Corinthians, pode ser interessante. Então aqui para baixo um pouco menos, certo? Então aqui para baixo, ó, aqui um pouco menos. Então vamos aqui colocar os top para a rodada, certo? Falta uma vaga. Rubens para mim é interessante. Vamos tirar aqui o Mateuzinho, né? Então o Garro pode ser uma aposta fora de casa. Fosse em casa a gente poderia colocar ele, né? Então, ó, Vila Sante é interessante, certo? Gustavo Scarpa um pouco menos, para mim o Rubens melhor do que Gustavo Scarpa. John interessante. Cristaldo aqui e também interessante. Pega a porra do Rubens aqui, velho, é porque o cara vai jogar na lateral, véio. Só o que pega é esse. E o John ali mais ofensivo, John. Só o que pega é esse. A princípio, agora vamos com o John porque vai jogar na dele, né? Então
Matheus Pereira, John e Pochettino, mas também cabe o Rubens aqui nesse time. Sobrou 42,25. Um cara que todo mundo vai colocar, que tá colocando, é esse cara aqui, ó. Hulk, contra o Internacional, que não vem na fase muito boa. Então, um cara que tem muito potencial. Até mesmo o Rony também é muito interessante. Mas o Hulk é o Hulk. Então, ele vai estar no nosso time. Aí agora, sobrou uma vaga. Aí eu vou numerar para vocês aqui os jogadores com potencial para ocupar essa vaga aqui, certo? Vou deixar o último, que vai ser a nossa postinha, que é para vocês entenderem, né, o que eu estou querendo passar. Christian Oliveira, aqui vai ser muito escalado, muito potencial contra o Corinthians. Se o Bright White não jogar ainda, o Christian Oliveira é o primeiro, certo? O Kaiser está com a roupa do Fortaleza, foda, viu? O Rony é interessante para quem não quiser ir com o Hulk. O Rony é interessante, beleza? O Pulgazinho aqui, ó, ficar esperto no Pulgazinho também é muito interessante. O Pulgazinho, Borré ficou provável, né? O Luciano, a galera vai escalar bastante. O Luciano também é interessante. E um do Fortaleza, Lutero, Marinho, também pode ser muito interessante. Então vamos lá: Lutero, Marinho, Kiko Oliveira, Luciano, Rony, certo? Ou o Pulgazinho, né? Mas aí eu vou colocar uma apostinha e vou explicar para vocês o porquê da minha apostinha, beleza? Olha só, tá aqui, ó. Gols por posição, certo? Gols por posição. Gols feitos do São Paulo 5, sofrido 7. Só que o Luciano não é aquele centroavante. Quem vai ser o centroavante lá vai ser o Raio Francisco, que seria o André Silva ou o Caleri, né? Então, para mim, já o Luciano fica um pouquinho de lado. Se tiver um pênalti, a bola é dele. Agora, gol sofrido pelo São Paulo, 7. Gols feitos pelo Vasco, 7. Então dá green. Esse é um conteúdo exclusivo do nosso sócio, do nosso plano de sócio, rapaziada. É um plano exclusivo do nosso plano de sócio, né? Que eu sempre falo para vocês que quem quiser dar aquela moral, quiser participar do nosso plano, aqui, sempre será bem-vindo aqui no nosso Instagram. Vou mostrar para vocês aqui o nosso plano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se ele tá aqui, ó. Ó, o nosso plano aqui, o VIP, ó, R$69,99. Conteúdo exclusivo. Ninguém vai colocar, ninguém tá nem cogitando colocar esse cara, entendeu? E aqui eu tô mostrando pra vocês, aqui no vídeo do Carioca, é ele, Vegete, papai, Vegete. Aí também peço a moral pra vocês, quem quiser dar a moral também aqui, ó, aqui, ó, @Anderson Carioca, vai estar tudo aqui, Instagram do Carioca, e seja VIP do Carioca, vai estar escrito, só clicar na descrição desse vídeo, beleza? Então, conteúdo exclusivo para vocês. Gols feitos do Vasco, 7. Gols sofridos do São Paulo, 7. E a gente conhece o São Paulo, time é uma mãe. Então, vou falar para vocês, certo? Falar para vocês que o Vegete será a nossa apostinha da rodada, beleza? E aí a gente vem aqui pro meio, um cara aqui pro meio que a gente colocar aqui no banco de reserva. Tem o Cristaldo, tem o Hollister, por isso que eu não coloquei ninguém do São Paulo no sistema defensivo, beleza? Então aqui eu vou colocar o Cristaldo o Cristaldo aqui do Grêmio, certo? E aqui o nosso reserva de luxo. E aí, Carioca, reserva de luxo. Aí sim, a gente pode colocar o Christian Oliveira, que tem um jogo muito potencial, o Christian Oliveira, muito bom jogador, certo? Ou se quiser colocar aqui o Luciano, para fazer o cercamento. Então são dois nomes interessantes para rodada, beleza? Cara, o Luciano jogando um pouco mais
sem ser aquele centroavante, eu não gosto tanto, mas tem muito potencial, né? Atacante aqui, ó, média aqui 3,88, não é bom, a finalização 13, já tem um gol aqui, cara. Aí eu vou ficar entre esses dois, mas eu vou arriscar no Christian Oliveira como reserva de luxo do nosso time. Christian Oliveira, beleza? Então, nosso time aqui, rapidinho para vocês. Rossi, aí vem aqui João Ricardo, Natanael, Kaique Bruno, Fabrício Brant, Matheus Pereira, John, Pochettino, Hulk, Vegete, Apostinha Vegete e Caio Jorge, né, que será o nosso capitão do time do Carioca, hein? Time do Carioca. Então, printa aí, tamo junto e é nóis, papai.